Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais um telecast no ar aqui nos canais do grupo 45 minutos, noite de domingo, né, para falarmos de Série A do Campeonato Brasileiro. O Vozão, né, o Ceará foi até o Allianz Parque e perdeu do Palmeiras 2-1. Vamos falar desse jogo a partir de agora, né? Jogo com lances polêmicos, né? Aquele maroto, né? Todo jogo do Palmeiras tem um pênaltizinho. Vamos falar sobre isso, né? Gol do Ceará anulado ali também meio ajustado, né? Mas fato é que o Ceará perdeu por 2-1, mas foi bem, né? Nesse corredor polonês aí contra Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Bom desempenho do Vozão aí nesses três jogos. Hoje não pontuou, mas competiu. Vamos falar muito aí dessa partida agora. Eu sou o Fábio Hermano, estou aqui com o Léo Fontinelli, que já está aqui conectado comigo. E na direção e trabalhos técnicos, o nosso grande Gabriel Costa tá por aqui. Você que está chegando, deixa o like, né? Super importante, né? Você deixar a curtida aqui no vídeo para dar aquela engajada, a gente aumentar o nosso alcance e, consequentemente, aumentar os nossos números de inscritos. Inclusive, menos de 6 mil inscritos para a gente alcançar a marca de 100 mil, tá? Crescemos cerca de 200 inscritos do sábado para o domingo. Seguimos crescendo fortemente graças a vocês e eu reforço aqui o pedido para você compartilhar, tá? Você já é inscrito, já tá aqui, mas já é telespectador assíduo, né? Já tá inscrito nos seus 3 e-mails, né? Aqui o e-mail do trabalho, e-mail pessoal, enfim, já tá inscrito aqui em todos os seus e-mails aqui no YouTube. Agora a sua missão é compartilhar, tá? Torcedor do Ceará, aí compartilha nos grupos de WhatsApp, dá aquela moral pra gente crescer cada vez mais. Você sabe que o 45 Minutos é o canal que trata o futebol da nossa região da maneira que ele merece. Também agradecer a Bet Nacional, nossa parceira aqui, betnacional.bet.br. Aposta lá, mas vai na boa, tá? Aposta é entretenimento, não é investimento, só aquele troquinho do pão, nada além disso, só para você se divertir lá na Bet Nacional, nossa parceira, inclusive QR Code está na tela. Também tem o Clube 45, que é a forma que vocês possuem de nos apoiar de forma direta lá no nosso Apoia-se, apoia.se/podcast 45. Galera que tá chegando no chat, deixa seu comentário, tá? Vou ler praticamente todos aqui nesta live, então vai interagindo com a gente. Eu quero saber muito a opinião de vocês, sobretudo em relação aos lances polêmicos, tá? Aquele pênalti pro Palmeiras, aquele impedimento no gol o que seria, né, o gol de empate do Ceará. Deixa seu comentário aí que eu vou ler aqui na nossa live, tá certo? Léo Fontinelli, tudo bem com você? Feliz Dia dos Pais. Você é pai? Sou pai do Então Miguel. feliz Dia dos Pais para você. Obrigado, Fábio. E você é pai? Não sou, ainda não. Não é ainda, pronto. Serei algum dia. Mas Espero. parabéns aos papais aí que estão aí no chat aí assistindo esse jogo, que tiveram esse dia. Espero que tenha sido um dia feliz, independente que o futebol não tenha afetado isso negativamente aos papais que hoje tiveram derrotas. Mas eu sou pai do Miguel, 9 anos, uma figuraça. Eu já estou morrendo de saudade dele. Não o vi ainda no Dia dos Pais por motivos de Tá trabalho. no plantão hoje? Tô, tô, Pô, tô aqui que. no intervalinho do jantar. Pô, Mas muito aí dá um bem, cheiro nele mais tarde. muito bem. Eu sou pai de pet só, não sei se pai de pet conta, né? É uma polêmica, viu? Pagar menor aí, pagar menor. É, se pai de pet contar, eu tenho meu gato aqui, o Peri, que está dormindo aqui na cama, aqui na minha frente, que está tirando o seu cochilo da noite. Então talvez eu possa receber, né, o Feliz Dia dos Pais aí, se pai de pet contar. Bom, galera aqui no chat chegando aqui, o Gabriel Holanda, ele fala: roubado, Vitor Roque não estava impedido, pênalti claro de Marlon e Vitor Roque. Também tem uma reclamação ali em relação ao lance do Palmeiras. O Renan fala: entendeu por que é tão importante proteger sua reserva de mercado? O Paulo Pedro fala: não deu vozão hoje, mas até agora eu tô cético com o impedimento do Ailon. Comente sobre isso. Vamos separar, Léo, um blocozinho só pra gente falar dos lances polêmicos, tá? Galera, fica aí aguardando que o Léo vai dar a opinião dele sobre os lances polêmicos de Palmeiras e Ceará. O JP Moraes Salles fala: se eu falar o que eu realmente penso do Palmeiras e do VAR hoje, você não vai conseguir ler, Fábio. Eu leio, viu,
JP, pode mandar aí que eu leio, não tem problema não. Aqui não tem censura não. Mas, Léo, vamos lá. O Ceará teve um verdadeiro corredor polonês, né? Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Venceu o Cruzeiro no Mineirão, empatou com o Flamengo, né, em casa, tava perdendo de 1-0, conseguiu um empate hoje, abriu o placar, ficou aquela sensação, vai cometer o crime, hein? Em pleno Allianz Parque, parece que o Ceará vai conseguir um bom resultado. Até porque o Palmeiras não jogava bem, né, até então. Então, quando o Ceará fez 1-0, ficou aquela sensação que de fato era possível vencer jogando fora de casa. Mas aí tem aquele pênalti pro Palmeiras que você vai falar mais para frente, né? Teve a virada, teve o empate do Ceará que o juiz deu impedimento. E fato é que o Ceará não conseguiu pontuar. Merecia melhor sorte, né, Léo? Assim, não sei se é muito bairrismo nosso, pelo menos meu aqui, né, que viu, acompanhei o jogo, obviamente torcendo pro Ceará. Mas assim, o Palmeiras não fez muita coisa para ganhar não, viu, o jogo. Pelo menos foi a minha visão. E, Fábio, foi justamente a expressão que eu usei no meu comentário final no Twitter sobre o jogo. Assim, o Ceará merecia melhor sorte no jogo de hoje. O Ceará fez o jogo ao qual ele se propõe, e o ponto de crítica ao Ceará no jogo de hoje é um ponto de crítica das limitações que ele já tem por limitações de elenco. E o Ceará hoje já não contava com o Pedro Henrique, né, que foi acometido de uma virose, não se recuperou a tempo para jogar. E o Condé foi obrigado a mudar um pouquinho ali seu formato de jogo, fazendo uma trinca de jogadores ali com mais marcação, o Lourenço, o Richardson, o Dieguinho, um cara que sai mais com a bola, e colocou o Mugni ali na vaga do Pedro Henrique, mas jogando ali mais aberto e um pouquinho mais até recuado. Foi o desenho que ficou muito mais fixo na cabeça de quem assistiu o começo do jogo, porque o Palmeiras também fez essa linha alta, né? O Palmeiras empurrou o Ceará, acho que o Ceará não conseguiu ter projeção ofensiva no começo do jogo. E é algo que já faz parte das críticas ao Ceará desde o começo do ano, né? A dificuldade em jogos desse tipo, especial na Série A, do Ceará não conseguir ter opções de transição. E era uma crítica muito pesada inicialmente, antes da própria parada para o Mundial, atribuindo esse fato ao Condé. A falta de variações, a falta de modificações táticas que dessem ao Ceará mais amplitude de campo, mais opções ofensivas. E nesse momento, essas críticas específicas ao Condé, eu também trazia para as lives, eu falava isso. Olha, o Ceará é um time limitado, o Ceará é um elenco limitado, mas o Condé não está tendo saídas, não está encontrando saídas ofensivas. O Ceará era um time que lateralizava e ainda lateraliza muito a bola e acaba sendo refém de muitos cruzamentos. A parada, verdade seja dita, com a parada da Copa, o Condé trouxe algumas variações para isso, trouxe uma modificação ali, sacando o Fernando Sobral, colocando o Lourenço no time. Eu acho que dá uma melhor conexão defesa para os meias ali, especial para o Mugni. O Mugni que foi em alguns jogos não jogou, mas esse meio campo funcionou muito com base nessa lógica. Como o Mugni jogou mais aberto, o Lourenço começou o jogo ali mais recuado, sendo o cara realmente que fazia esse elo de ligação entre a defesa e a parte de ataque do Ceará. Mas o Condé ofereceu essa mínima variação para o Ceará, só que as peças de elenco que ele precisava para tornar isso algo mais mecânico, algo com mais variações, inclusive com variações de características de jogadores, não chegaram até aqui. E nesse momento, é impossível você dissociar qualquer avaliação do futebol do Ceará sem você pelo menos pincelar a falta de contratações que até então são injustificadas. Nessa altura da temporada, não terem contratações jogando. Essa semana o Ceará anunciou, teve anúncio do Vina na semana anterior, e essa semana anunciou o Zanocelo. Nenhum reuniu condições hoje de jogo para hoje. Ambos vindo do exterior, ambos vindo de um período de inatividade. O do Zanocelo um pouco menor. Mas, considerando esses jogadores, e a gente nem vai entrar no mérito de vão estar pronto tal dia, vão estar em quantos % físico para atuar, não. Vamos falar das características deles que vão explicar por que peças como ele seria interessante no jogo de hoje.
O Zanocelo, em especial, né? Um cara que joga ali no meio campo. O torcedor, em geral, tem uma memória mais recente dele jogando pelo Fortaleza, mas jogava em outra posição. Jogando também pelo Santos, jogava em outra posição. Em Portugal, ele joga há 2 anos como um cara, como um camisa 5, como um camisa 8, mas um cara que não tem uma marcação. Ele é um cara mais... Lembra muito o Muttley, que é um produtor de conteúdo aqui do Ceará, que ele fez até um apontamento que me chamou bem a atenção, que você vendo os melhores momentos do Zanocelo, você realmente faz associação. A forma dele marcar lembra a do Mugni. Ela, de certa forma, é um pouco estabanada, mas é um cara que cerca espaço e é um cara que pensa o jogo de forma muito vertical. É um cara que... O Vina tem essa característica também, apesar de ter menos intensidade e explosão nesse sentido. Mas é um cara que pensa o jogo muito vertical. Ele, por vezes, erra o passe, mas porque ele, sim, o intuito dele é sempre buscar o ponto futuro, buscar o espaço. É ganhar campo com passe. É algo que a gente destacou também no pós-jogo contra o Mirassol. O Mirassol faz muito bem isso. O Mirassol, ele recupera a bola, ele não lateraliza o jogo em momento algum. Ele busca 2, 3 toques para o arremate. E o Ceará sempre precisou isso. O Condé melhorou nesse aspecto, melhorou de forma leve, de forma sensível, mas esbarrou na falta de peças. Que eu acredito que essas peças que chegam agora, tanto o Zanocelo como o Vina, quando estiver apto fisicamente, como especulou-se o Rodriguinho, especulou-se o Lautaro, vem dar opção para o Condé. Eu acho que não são jogadores que vêm para mudar o patamar de jogador, mas vêm no mesmo patamar de expectativa dos que a gente já tem aqui. Só que eles vão dar, é o que eu falo, vai subir o nível? Vai, porque no banco a gente vai ter peças de um nível semelhante aos que estão jogando no banco. Pelo menos para o segundo tempo, né? Você tem uma capacidade melhor ali, né? O JP até fala isso aqui, né? O Ceará terminou o jogo com Ailon, Nicolas, Guilherme e Rafael Ramos, que seriam reservas na Série B. Aí eu achei que exagerou um pouco, viu, JP? Mas enfim. Eu discordo. Aí esse final achei que exagerou. Mas assim, fato é que são jogadores insuficientes para uma Série A, ainda mais no jogo fora de casa contra o Palmeiras. Exatamente, assim. E você dar profundidade de elenco para o Condé vai, inclusive, permitir você exigir um pouco mais dele. E eu acho que ele está entregando essa busca por soluções táticas e diante das próprias limitações que ele tem de elenco. Ele precisava fazer isso. E eu acho que vem fazendo de uma forma muito decente, muito honesta. Eu sempre fui um grande... Não falo nem defensor. Eu falo assim que quando você pondera as limitações impostas ao profissional, às vezes dizem que você está defendendo, mas eu prefiro sempre, quando analisar e criticar, eu fazer ponderações sobre as limitações de elenco, as limitações de orçamento, etc. Porque assim, quando você tem realmente uma má fé, uma má vontade com algum profissional, você tende a pegar algo que na sua cabeça é um estereótipo que vai prejudicar, assim, pontualmente o trabalho dele. Condé não é aprovado em Série B. Não, a frase era muito essa, assim, não é um treinador de Série A. Era um clichê muito repetido. E eu sempre falo isso, assim, cara. O torcedor, ele é maravilhoso ser torcedor, é maravilhoso. Eu como torcedor, eu adoro futebol, assistir o futebol mesmo de forma leve, ir pro jogo sem compromisso de ter que analisar nada. Eu adoro fazer isso. Inclusive, quando eu não vou comentar o jogo, eu assisto o jogo, às vezes, mexendo no celular, e olhando e comentando na internet, porque é como eu gosto de fazer como torcedor. Mas tem coisas que o torcedor consegue enxergar que é muito óbvio, e por ser muito óbvio, acaba sendo repetidas muitas vezes e vira verdade. Porque você acaba vendo, o Ceará perdeu, não é bom, óbvio. De quem é a culpa? É o treinador. É o treinador de Série B. Aí você fica repetindo isso e vai jogando uma luz que é errada no trabalho, sem considerar as limitações que são impostas a ele. Eu acho que o Condé, dentro das limitações de elenco, sem contar com o Fernandinho também lesionado, e agora sem o Pedro Henrique, ele fez a mexida que era possível. Eu acho que a falta de capacidade de uma boa transição do Ceará, de uma transição rápida, de uma transição vertical, é um problema que aconteceria com o Pedro Henrique em campo também. Eu acho que o Mugni, o Palmeiras, até fugindo das próprias características do Palmeiras, eu acho que, guardadas as devidas proporções, nesse estilo, obviamente, pelas peças que tem, pela qualidade que tem no elenco, o Palmeiras é um time que lembra, que também tem essa falta de verticalidade.
É um time que lateraliza, alça a bola na área, lateraliza, bola parada. É um time que nos últimos anos sempre precisou contar com um fora de série para quebrar esse futebol burocrático. É um Estevão, é um Hendrick, sempre foi um cara desse tipo que quebrou um pouco e trouxe as soluções que o Abel precisava nos momentos mais críticos. Porque, do contrário, é um time que toca de lado, alça a bola à área, toca de lado. E foi assim a tônica do primeiro tempo. O Muguin não conseguia... Não finalizou, né, Léo, o primeiro tempo? Não tinha. O Mugni não tinha uma profundidade, uma proteção em torno dele, porque ele pela ponta do campo tinha que batalhar muito. E o meio-campo do Ceará, o Lourenço tentava fazer essa transição que ele fazia, e eu acho que foi no momento mais difícil do Ceará, eu acho que ele foi muito sacrificado, e eu acho que ele conseguiu se sair bem no sentido de as conexões não foram feitas porque era inviável naquele momento no jogo, pelo bloqueio que o Palmeiras conseguia fazer, com muita agilidade, pressionando, roubando a bola. Mas o Lourenço, pelo menos, não cedia aqueles contra-ataques reiterados que geravam a pressão, o sufoco do Palmeiras. O Palmeiras tinha posse de bola, lateralizava, abria a bola por Facundo Torres, aí vinha o Maurício, abria para o Vitor Roque saía muito da área, né? O Piquerez tentou ali no começo do jogo. Então o Palmeiras ficou muito refém desse jogo. Eu acho que o Ceará, ofensivamente, defensivamente, foi muito seguro no primeiro tempo, e eu acho que exigiu da defesa do Ceará a característica diante daquele espaço que ficava ali, o Palmeiras explorando, quando ele conseguia tentar adiantar um pouco aquela bola, que é uma característica que não era o Palmeiras, tentar fazer aquela bola mais pelo meio, mais vertical, mais enfiada ali. A defesa do Ceará precisou se antecipar. Assim, a gente viu o Bruno Ferreira saindo muito para disputar a bola, um pouco fora da pequena área, que são características que não são deles. Então você vê que houve um trabalho para preparar para o adversário em específico. Olha, o Palmeiras usa muito essa bola, o Palmeiras cruza essa bola desse jeito, o Palmeiras... Então é necessário uma postura diferente. E eu acho que a gente tem pouco para falar desse primeiro tempo. Acho que o Pedro Raul, como tentando aquele pivô, e é algo que, taticamente, quem é do futebol, quem faz essa leitura tática de forma profissional dentro do Ceará, eu já conversei com algumas pessoas sobre isso, não necessariamente apenas de dentro do Ceará, mas eles falam que a forma de jogo do Ceará precisa muito desse combate de pivô que o Pedro Raul dá fora da área, porque ele impede que a bola fique batendo e voltando, batendo e voltando, batendo e voltando. Só que em jogos como hoje, e não é só em jogos como hoje, em muitos jogos, o Pedro Raul ele consegue ganhar a bola. E aí eu separo a crítica em duas partes. A pessoa que gosta desse trabalho tático do Pedro Raul falou para mim e disse assim, olha, mas quando ele domina, é para ter duas pessoas ali protegendo, aparecendo para receber. Aí eu falei, mas não podia ter 10. É uma grande dificuldade dele, ele consegue dominar em alguns jogos, em outros jogos ele faz esse trabalho muito bem feito, mas não como hoje. Hoje ele prendia a bola, quando a bola caía no chão ele já estava perdendo. Ele não conseguia sequer tentar o passe, ele não conseguia sequer... E isso prejudicou muito o jogo do Ceará. Isso dificultou muito o jogo do Ceará. Então o Dieguinho tentava muito. O Fabiano, um ponto que eu gosto muito de destacar. O Fabiano, ele é um lateral que aparece pouco para o jogo ofensivo por motivos óbvios. Assim. Sempre o craque, o diferente do time oposto, ele sempre joga na posição que vai dar combate com o Fabiano. Assim. Sempre o cara joga pela esquerda. É o Piquerez, o Vitor Roque cai por ali. Assim, sempre ele dá combate ao cara diferente do outro time. Assim. É impressionante isso. Assim. E o jogo tático do Fabiano é muito importante para o Ceará. Então, o primeiro tempo é bem amarrado, o primeiro tempo com poucas oportunidades. E muito, na semana passada, eu tive muito um debate sobre isso. A pessoa falou assim, pô, o Ceará, quando parece que se guarda para no segundo tempo dar 100% de gás e tal, e tentar ganhar o jogo, ou então espera levar o gol para conseguir sair, para pressionar o adversário, e quando faz isso, consegue. E eu sempre falo, futebol não é uma matemática, não é uma chavinha que você vai para um lado e você vira para o outro e você faz o que você quer na hora que quer. Você quer. Obviamente, existe uma tática do Léo Condé bem pragmática de um time que joga com base em eficiência. É um time que entende suas limitações, que protege defensivamente e que pensa, eu tenho que tomar cuidado com a minha transição. Se eu me lançar em velocidade na transição, em toda oportunidade que eu tiver, a partir do momento que eu subo minha linha para isso,
eu posso levar uma bola de recuperação de contra-ataque e ceder o espaço. Então o Ceará consegue, e eu tenho certeza que isso é muito pensado, tenta segurar o jogo e sair de forma mais conservadora no início, porque se sair o gol, ele mantém aquele esquema e não muda nada, e de outra forma ele é conservador no primeiro tempo, se não, no primeiro tempo não necessariamente isso, primeiro tempo fazer isso, segundo tempo fazer aquilo, não, mas ele consegue ser conservador, se sair o gol, beleza, mantém o que está sendo feito, e se não sair, no segundo tempo ele se coloca para arriscar um pouco mais, o time está mais cansado, a gente tenta um pouco mais, o Ceará tem essa valência física como um dos destaques desse elenco, a montagem foi pensada nisso. Então, no segundo tempo, você vê que surgiram mais oportunidades, né? O campo abriu mais, né? O Palmeiras que tentou mais no primeiro tempo, cai a posse de bola, tanto que a partida terminou com 8 finalizações para cada lado. Então, o Ceará teve menos posse de bola e manteve sempre a média. O Ceará sempre manteve uma média de No 34. segundo tempo, o Ceará finalizou mais que o Palmeiras, por exemplo, né? Isso. O Ceará sempre mantém uma média de 34, 37, 39% de posse de bola, mas busca muito essa eficiência. Quando a bola chegar, ele conseguir arrematar, e hoje uma virada de bola do Mugni, o Galeano ajeita e o Lourenço acerta um chute. E a gente sentia falta, quem é torcedor do Ceará que acompanha o Lourenço, sente muita falta do Lourenço esse ano. E eu acho que foi um ganho do elenco para o Ceará recuperar o Lourenço minimamente. Eu acho que a comparação de vamos ter o Lourenço da Série B é injusta, até porque ele não tá na Série B. Se ele tivesse na Série B, provavelmente a gente teria o mesmo Lourenço. Mas foi um jogador que claramente sentiu a dificuldade de nível físico da Série B para a Série A. Mas é um cara que está sendo recuperado. Eu acredito que existe um trabalho sendo feito de forma específica. Entrou em alguns jogos, está se consolidando, está sendo uma peça importante e foi premiado com o gol hoje. Já tinha colocado bolas, batido faltas que passaram perto, que assustaram assim, de fora da área. Então, um cara que vem ajudando muito assim, nesse recorte que o Ceará conseguiu, pós-Copa, que o Ceará conseguiu nesse primeiro esse corredor polonês em especial, onde a gente esperava que o Ceará saísse zerado, e o Ceará sai com 4 pontos e poderia ter saído com mais um hoje, com 5, ou até ter conseguido a vitória. Então, logo depois, assim, e eu considero uma infelicidade, assim, o Machado para mim, um dos 3 melhores zagueiros dessa Série A, assim, disparado, assim, é um cara extremamente correto, preciso, pouco faltoso, é um cara muito atento, é um cara que tem um excelente passe, assim, ele complementa, assim, porque o Marlon não tem essa qualidade, não consegue sair jogando com a bola, o Machado já tem esse passe de armar jogo, ele já tem já consegue erguer a cabeça e procurar o espaço, ele é um cara muito inteligente para isso, mas é uma infelicidade ali do Machado, a bola quica, bate no chão, resvala no chão, sobe na mão dele, o juiz vai ao VAR, rápido, é uma coisa impressionante, eu sempre falo isso, você questionando o lance ou não, lances que são altamente debatíveis, mas quando são contra o Ceará, eles são rapidamente decididos. Assim, a gente tem um VAR de Premier League, assim. Escanteio, impedimentos ajustados, como foi o Ceará teve 2 lances de gols anulados com impedimentos muito ajustados. Foi o gol do Marcos Vitor contra o Cruzeiro e o gol de hoje, que é aquele lance que você vê em qualquer jogo assim, normal, a linha sendo traçada 3.000 vezes. Isso. Mas ambos foram decididos em 5 segundos. Isso é uma coisa impressionante. Assim, em 5 segundos. Aí tem um questionamento, assim, eu acho que é um viés que, pelo menos em relação ao pênalti, eu não vou entrar de forma... Eu quando vi o lance, achei que foi pênalti. Tem gente discutindo sobre, existe um adendo na regra, que quando a bola resvala de forma rápida, que o jogador não tem como estar no movimento natural da mão. Eu acho que isso aí são critérios interpretativos... que a gente vai fugir um pouco se a gente ficar. O que, assim, é impressionante como essas situações sempre ocorrem desfavoráveis ao Ceará e o VAR sempre decide muito rápido. E ali o Piquerez bate, empata o jogo e logo 2, 3 minutos depois, uma disputa de bola que eu achei que foi falta no Pedro Raul, no começo do lance. Eu achei que teve uma falta no Pedro Raul. Também o VAR não viu, é muito rápido, é tudo muito rápido. O Palmeiras recupera a bola. Na sequência, tem um cruzamento para trás na área, o Vitor Roque se antecipa ao Marlon e faz o gol da virada do Palmeiras. E é uma jogada que a gente consegue ver uma sequência de erros. A perda de bola do Pedro Raul, que eu considero uma falta. No lance, o Dieguinho cai
e ele era justamente o jogador que era para ter acompanhado a passagem do Vitor Roque, assim como o do Arrascaeta também tem. Então, assim, e o Marlon que chega atrasado no lance, porque o Machado vai cobrir a lateral, o Marlon vai cobrir o Machado, chega atrasado no lance, permite que o atacante chegue ali com velocidade e tome a frente dele na hora de fazer o gol. Então, a sequência de erros que resulta no segundo gol do Palmeiras, e depois do segundo gol do Palmeiras, assim, é algo que a gente tem que destacar muito desse time do Ceará, é que ele não se abate. Ele busca o resultado, ele leva 3 do Botafogo no Newton Santos e vai buscar, encosta, incomoda até o final do jogo. E foi assim contra o Palmeiras e o Ceará. E a gente volta e logo depois do 1-0 do Ceará, né, o belo chute do Lourenço, o Pedro Raul perde uma chance, uma boa chance, escorrega ali, tropeça. Foi Poderia uma ter partida matado, né? Poderia ter matado o jogo, foi uma partida bem abaixo do Pedro Raul hoje. Poderia ter matado ali o jogo, seria um jogo mais difícil, o Ceará poderia ter conquistado um resultado muito, muito, muito acima do esperado para a torcida hoje. Então, e logo depois o Ailon entra, né? O Condé faz algumas modificações para tentar dar mais profundidade ao Ceará, abrir campo, dar velocidade. E nessa o Ailon recebe um enfiado, se desmarca muito bem, se posiciona muito bem, disputa no corpo com o zagueiro, consegue finalizar por baixo do Everton e faz o segundo gol, que foi anulado. E ao meu ver, assim, olhando durante o jogo, assim, a primeira impressão que eu tive foi, estava impedido. Estava impedido, eu achei. Então estava impedido. Eu tive como referência o pé do Ailon, né? A linha foi traçada, o pé do Ailon estava encostando na linha e o pé do jogador do Palmeiras estava um palmo assim atrás. Só que aí a linha é traçada muito rápido, é discutido muito, o lance é discutido muito rápido. A linha traçada no braço do Ailon independente de você concordar, você considerar que foi impedimento ou não. No primeiro momento eu considerei que foi. Mas você vai ver a linha traçada, a forma como ela é traçada, a forma como o lance é decidido muito rápido, porque é um lance muito ajustado. E o próprio Abel Ferreira mencionou na entrevista coletiva. Olha, eu reclamei que eu fui prejudicado contra o Corinthians em um lance igual, e o meu adversário hoje pode reclamar que foi prejudicado pelo VAR. Então, assim, é muito pesado você ter uma sequência desgastante em todos os aspectos. Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, fazendo 2 desses jogos fora de casa, no Allianz Parque e outro no Mineirão, contra times de uma disputa financeira, um abismo entre os dois times. E nesse momento você ter, em 2 dos jogos, apesar da vitória contra o Cruzeiro, ter um gol anulado nessa mesma situação, contra o Palmeiras dentro do Allianz, uma situação muito parecida com a Copa do Brasil, um pênalti esquisito, um gol anulado, entendeu? Assim, eu vi muitos torcedores do Palmeiras, inclusive, falando isso. Não foi impedimento, acho que o Palmeiras precisou do impedimento para poder ganhar do Ceará e tal. Então é aquele resultado dolorido. Acho que o Ceará batalhou. Eu esperava, eu estava assistindo a transmissão sem interagir em rede social, então não tinha visto o clima da torcida ainda. A torcida entrou muito pelo viés de ter sido prejudicado. Eu acho que, na verdade, esse debate suplantou um pouco mais a falta, junto com o de falta de peças, mas eu acho que a sensação no final que ficou foi de revolta, de indignação, mas de, mais uma vez, de exaltação ao como esse time é competitivo, com todas as suas limitações. E se a gente, como torcedor, se acha cansado e prejudicado por essa inexplicável, injustificável demora em contratações, esses caras que estão correndo em dobro, descansando menos, jogando às vezes no sacrifício, esses caras estão se doando muito além do que se esperava para o nível de competitividade. E aí você traz também o merecido destaque para o departamento médico, que coloca esses caras em condição. Você tem um Pedro Raul desse, que joga praticamente todo o jogo 90 minutos, porque não existe um centroavante reserva no Ceará. Um Dieguinho desse que passa o jogo correndo, um Richardson que veio de cirurgia, e é um cara que está jogo a jogo competindo, uma dupla de zaga que praticamente joga todos os jogos desde o começo da temporada, e o Ceará não sofre com excessos de lesão muscular, assim, você não vê, tipo, o Fernandinho, mas você não vê um jogador afastado por 4, 5 semanas por causa de uma lesão muscular mais grave. Então, assim... Ainda bem, né? Porque o elenco é curto, né? E é uma sensação que causa indignação na torcida, porque é como se você dissesse:
Pô, a gente tem todas as ferramentas para fazer uma Série A tranquila. E depois disso, de conquistar o primeiro objetivo, tentar uma coisa, algo mais além, ser um pouco mais ambicioso. Então a gente consegue ter um departamento acertando mais do que errando nas contratações que montaram no começo do ano. A gente consegue ter um departamento médico fazendo muito bem seu trabalho. A gente consegue ter um treinador que hoje tem o comando tático do elenco, que consegue trazer algumas variações mínimas agora, principalmente após a parada, foi algo que eu já destaquei. Um treinador que conhece a casa, que já tem mais de um ano de trabalho, a gente tem um time com contas em dia. A gente precisa só do básico, que é a contratação. E eu não falo nem a cereja do bolo, porque isso não é básico. A cereja do bolo não é básico, é um extra. Não. É o básico. A gente precisa do básico. Eu acho que a nossa diretoria construiu muito bem o alicerce da casa. E está faltando no acabamento, está faltando no... E fica muito claro que eles tentaram jogadores de outra prateleira que subissem o nível do elenco. Mas não veio. Então você precisa partir para outra estratégia de contratação. Eu tentei o Jair, volante e tal, não veio. Eu tenho que trazer um cara pelo menos do nível do meu jogador. Para esse cara sair, esse cara se machucar, eu tenho alguém para compor, para manter o nível de intensidade. Eu acho que o Ceará tem um caminho pavimentado para a permanência, mas acho que precisa muita atenção e é algo que sempre diz aqui no podcast. Precisa ter carinho, muito carinho com a campanha, porque cada dia que passa sem ter contratações jogando, disponíveis ou plenamente aptos fisicamente, é mais estresse para o elenco, é mais estresse para a torcida, é mais desgaste para o departamento, é mais desgaste para a diretoria, é mais desgaste para esse elenco, é mais desgaste para o Condé arrumar soluções. Então, assim, eu acho que o Ceará está no seu limite, já ultrapassou, na verdade, seu limite, mas eu acho que até aqui, no fim das contas, o saldo é bom, o saldo é positivo, e acho que a rodada também ajudou um pouco. Acho que os lá de baixo também deram uma estacionada, e o resultado está dentro do previsto. Dentro desse corredor polonês de 9 pontos, você sair com 4, praticamente 50% dos pontos conquistados nessa jornada, eu acho que está muito interessante para o Ceará. Agora, eu acho que o próximo confronto, que é em casa, contra o Red Bull Bragantino, que vem de 7 derrotas seguidas, eu acho que é um jogo extremamente perigoso. Porque se o Ceará não trouxer o resultado, não conseguir o resultado contra o Red Bull Bragantino, a gente já faz um acúmulo de que essas faltas de contratações já trouxeram para a gente. Eu acho que esses 4 pontos já viram outra conotação, já viram, tipo assim, a gente fez a sobrevivência, se a gente perder esses pontos aqui. Então o Red Bull Bragantino ele precisa ser um catalisador aí que somado vai trazer tranquilidade para a campanha. Se ele não ganha do Bragantino, né? Esses 4 pontos em Joga 9, fora, né? joga fora. Se ele não conseguir pontuar, né? Mesmo. Não, em casa, não, esse jogo? Uhum. Castelão, sábado, 4 da Isso. tarde. Deve ter um bom público no Castelão. Sábado, 4 da tarde, horário bom. É para fazer valer, sobretudo, a vitória contra o Cruzeiro, né? Você vence fora de casa. Se você não ganha do Bragantino em casa, meio fica elas por elas, né? Então, que era uma vitória improvável ali para ajudar a ter uma pontuação acima da média, já não fica abaixo, né? Então, realmente é um Exatamente. jogo super importante para a equipe do Ceará, né? Sobre os lances polêmicos, meu querido Léo, né? O pênalti você acha que marcável, né? Questionável, mas marcável. Acho que não dá para reclamar em relação a ele, né? O pênalti existe esse detalhe da regra, mas é uma questão altamente interpretativa. De que até que ponto a bola resvalou no chão de forma a tirar o poder de reação do defensor. São muitas variáveis. Assim, todo mundo concorda que na maioria se você colocar 100 pessoas e você for pegar um percentual, a maioria marcaria pênalti. Por mais que não achasse absurdo não marcar, entendeu? Eu acho que é um lance muito menos questionável. Acho uma infelicidade do Machado, não acho um absurdo ter marcado esse pênalti, mas eu não sei se em outras situações, com outras cores de camisa, seriam marcadas. Sim. É aquilo, né? E, inclusive, até eu achei a repercussão desse pênalti muito maior, pelo menos na mídia do Sudeste, né, do país, maior do que o pênalti do Palmeiras marcado contra o Vitória, né? Que eu até achei esse mais pênalti do que o contra o Vitória. Contra o Vitória eu achei meio muito mandrake. Esse eu achei, pô, você pode discutir, bateu no braço, aí você tem a discussão, né? Se o braço estava ampliado ali, de fato, ali para
impedir a jogada, teve o toque ali, né? Se o toque antes pode atenuar a mão. Mas eu vi realmente muita gente do eixo, né, questionando esse pênalti a favor do Palmeiras. Até me surpreendeu um pouco, porque eu achei até que, assim, contra o Palmeiras, né, é penalidade mínima, né? Não é É, penalidade máxima. não. E eu acho que hoje, O mínimo é pênalti. eu acho que hoje faltou também, não só nesses lances capitais que a gente está discutindo, que geraram debate. Eu acho que durante o jogo todo não houve qualquer critério assim, em dois lances semelhantes, um a favor do Ceará do Palmeiras, ele marcava para o Palmeiras não marcava para o Ceará lances de contatos físicos semelhantes. Teve um escanteio claro para o Ceará, que ele marcou o escanteio depois de 5 segundos, o jogador já estava pronto para bater, o zagueiro do Ceará tinha atravessado o campo, estava na área para cabecear, ele reverte, transforma num tiro de meta, e o zagueiro do Ceará na área do lado do Everton, o Everton batendo o tiro de meta, entendeu? Pegando a defesa do outro lado. Então, assim, eu acho que ele minou muito mais o jogo. Se não existissem esses lances capitais, eu acho que já seria uma arbitragem muito negativa pela forma como ele picotou e minou o jogo. Eu acho que é a favor do time da casa. E o gol anulado não é aquilo, né? Enquanto a gente não tiver o VAR semi-automático, né, a gente vai ficar nessa, né? É um, assim, me parece impedimento, tá? Até a olho nu, né, digamos assim, parece um pouquinho à frente, mas é aquilo, né? Um frame para lá, um frame para cá, uma linha um pouco mais para cá, uma linha um pouco mais para lá, muda tudo, né? Então, realmente, Mas é isso que eu falo. A gente está aqui 2 horas depois do jogo, sentados na frente de uma tela com a imagem parada, e a gente não tem uma opinião unânime em dizer foi pênalti, não, ou foi impedimento, estava na frente, não estava. Agora você imagina o árbitro no estádio daquele, com 37 mil pessoas fazendo barulho, no calor do jogo, de comissão técnica do lado gritando, do outro gritando, ele consegue resolver isso em 5 segundos. é, o que chamou mais atenção realmente foi a certeza rápida, Exatamente. né? Do que Certeza exatamente rápida. a marcação, né? Porque Isso. geralmente é linha pra cá, ajusta o frame ali do Exatamente. lançamento, né? São 10 minutos. E foi o mesmo Mas que contra o ocorreu Palmeiras. no, contra o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro foi a mesma Isso. coisa. Foi a mesma coisa. O lance extremamente ajustado e eles resolvem muito rapidamente. No mínimo, isso é para ser questionável. Entendeu? No mínimo, isso é para ser muito questionável. Bom, alguns comentários aqui, né? O Felipe Pereira fala: Mandrake é o seu comentário. Eu acho que foi pra mim, viu, Léo? Esse comentário do Felipe Pereira. Acho que ele não gostou muito. O Filho News fala: nas minhas contas, a derrota pro Palmeiras estava prevista. Só que precisamos fechar em tese o turno com 19 jogos ainda fazer com 25 pontos, ganhando do Bragantino. Mas o Bragantino já é do outro turno, né? É É, Fluminense. Não tem é o data ainda, não está Fluminense, né? marcado ainda esse jogo. Eu acho que o Filho News, o Filho News sempre está participando de muita live sobre conteúdo, assim, ele consome demais conteúdo, sempre tá a figurinha carimbada aí. Grande abraço ao Filho News. Mas assim, eu acho que eu tô mais ou menos nessa métrica dele. É como se eu considerasse o fechamento do turno o Red Bull. Sim, Então a porque é o minha 19º meta, jogo, né? exatamente, é o 19º jogo. A minha meta é fazer 25 jogos contra o Red Bull. E considerar o Fluminense como se fosse de outro turno, porque vai ser. Não tem nem data marcada nesse jogo, então vai ser É. muito. Não sabe como é que vai ser. Então a minha meta é fechar 19 jogos com 25 pontos. Eu acho que seria uma média para o Ceará excelente. É que aí no segundo turno, mesmo que caia um pouco o aproveitamento, né? Se você fizer 20, né? 20 mais 25, em tese você não cai, né? Não, se Pelo menos. cair. Não, e outra coisa, se cair bastante, não é pouco, pouco não, se cair bastante, assim, razoavelmente, ainda consegue. Então, se você fizer 25 e no segundo turno fizer 18, são 7 pontos a mais, assim, é bastante coisa. Provavelmente 43 você consegue, eu acho, para permanência para esse ano. Então, assim, fazer 25 em 19 jogos dá para o Ceará uma margem, uma gordura muito boa. Aí, fazendo o resto do trabalho de base, de trazer contratações, de manter a parte financeira ajustada, torcida motivada, engajada, aí a gente tem como ter um caminho mais pavimentado para manutenção. A Ana Maria fala que esse ano com 38 escapa, né? Porque hoje, né? O Vasco tem 17 jogos com 16 pontos só. Né? Vamos supor que ele faça mais 3. Né? Ele faria 20, né? Então, talvez até com
Ele faria 19 só, né? Se ele vencer um dos dois jogos, né? Que também não é a média dele. Eu tô colocando até uma média para cima. Então, 41 pontos esse ano até parece que tá com a carinha de, de ser uma pontuação necessária para se salvar, né? Eu acho que 38 talvez não. Talvez 38 Não, eu seja acho que é de porque o menos. Mas segundo turno. 41 eu acho Segundo turno que. sempre dá uma subida, né? Segundo Os turno caras sempre dão dá uma uma. subida. É, Tem a melhora da morte dos times lá de baixo, tira os isso. pontos do povo ali. Eu acho que um número seguro para esse ano é 42, 43, é mais ou menos a minha aposta. Bem seguro para você, assim, não. É a meta do Eu- esporte, o esporte está nesse foco aí. O JP fala que o Fluminense precisa ser eliminado de alguma competição, né, para marcar esse jogo. O Fluminense está vivo na Sul-Americana e na Copa do Brasil, né? Então por isso não tem data para marcar esse jogo atrasado. O Alailson Correia fala: poderia ter mais acerto se o Condé colocasse as reservas para jogar. Ele fala que o Marcos Vitor merece a titularidade. Você concorda, Léo? No lugar do É, Marlon, um, no caso, né? hoje dentro da torcida é uma polêmica muito grande. Eu até falei que eu falei, rapaz, nem por todo dinheiro no mundo eu vou destrinchar o lance do gol do Ceará hoje para fazer análise tática, porque eu acho que dentro da torcida do Ceará existe uma insatisfação muito grande com o Marlon. Em especial porque o Marlon, quando foi poupado por desgaste, o Marcos Vitor entrou contra o Cruzeiro e entrou muito bem. É um jogador que a torcida tem, é da base do Ceará, a torcida tem muito carinho pelo Marcos Vitor. É um cara que surgiu em 2022 muito bem e que até então, de 2022 para cá, tem 8 partidas em Série A. Então, assim, é um jogador com bem menos rodagem de Série A. Mas é um cara muito talentoso, é um cara que tem um jogo aéreo excelente, é um cara que tem um passe muito mais vertical que o do Marlon, que com a bola no pé dá essa qualidade ao Ceará. Mas a minha ponderação é que eu não acho um absurdo, e é uma opinião, e a gente volta para aquele termo que eu estava falando sobre o Condé. Quando você pondera automaticamente sobre algo que é lugar comum, você automaticamente é tratado como defensor. E eu não sou um defensor do Marlon. Eu só acho que, e são dados objetivos, o Marlon tem menos erros defensivos individuais que resultaram em gols na Série A, menos do que pelo menos 5 ou 6 titulares desse elenco. Então, assim, o que o Marlon incomoda muito a torcida e incomoda a todos é que a saída de bola dele, ele sai tropeçando na bola, ele é muito atrapalhado, ele já deu e entregou várias bolas para adversários criarem chances claras de gols. Ele entregou várias vezes. Agora, não sei se é sorte, eu não sei se o santo dele é forte, que dessas saídas de bola dele atrapalhada, que eu me lembro de cabeça, saiu o gol do Náutico, naquela Copa do Nordeste, no começo da Copa do Nordeste, que resultou realmente em gol. E o gol do Tirol, eu acho, no Campeonato Cearense. Mas tirando isso, aí posso citar, contra o Juventude, o Fabiano teve 2 erros individuais que resultaram em gols. Contra o Mirassol teve erro do Diaguinho, o Bahia tem pelo menos 5. Então, todos os jogadores têm erros individuais que resultaram em gols, muitos mais que o Marlon. Então é isso, e eu não estou falando do meu critério, eu não acho um absurdo colocar o Marcos Vitor, nem acho um absurdo colocar o Marlon. A grita porque a torcida, tipo assim, comprou uma ideia que todo erro de gol é culpa do Marlon. Inclusive o erro do Flamengo, do gol do Flamengo. Que o Matheus Bahia antecipa, erra o bote, a bola sobra, o William Machado sai para fazer a cobertura, o Marlon sai para cobrir o William Machado e o Arrascaeta entra só, que era para ter sido acompanhado pelo volante. Mas na cabeça se convencionou que a culpa foi do Marlon. Então, assim, quando chega nesse estágio, o treinador tem que tomar uma decisão, porque o jogador vai ser, aos poucos, vai sangrar até, porque virou. E quando você, por exemplo, quando tem muitas páginas, canais que falam para muita gente da torcida, nem todos gostam de ter esse debate, de ponderar, por quê? Porque é o que eu tô falando, vai se chamar de defensor. Então o cara prefere dizer, é o Marlon mesmo, faz um meme, faz eu não sei o quê, e o cara vira alvo. É muito mais fácil jogar pra galera, entendeu? Por isso que eu falei, eu não vou dizer que o Marlon falhou no gol de hoje, falhou. Obviamente o Marlon falhou no gol de hoje.
Mas, ao meu ver, houveram outras falhas antes da falha dele. Ele foi uma falha compartilhada. Ele deixou o atacante antecipar, isso é bem óbvio. E vinha fazendo um excelente primeiro tempo. Para mim, foi o melhor jogador do primeiro tempo. Entendeu? E essa ponderação vai virar defensor do Marlon. E na cabeça do Condé, antes mesmo, e como eu estava falando, não é algo, e as pessoas hoje usam, muito, grande parte da torcida usa, a partida do Marcos Vitor como Cruzeiro, para cravar que ele tem que ser titular, mas a prova é tão grande que não é sobre a partida do Cruzeiro, que é sobre o Marlon, que já se pedia isso há muito tempo. Antes do Marcos Vitor ter uma partida, já diziam, o Marcos Vitor é titular absoluto no lugar do Marlon. Assim, mas aí eu falei, pô, baseado em quê? Baseado em quê? Qual é esse Marcos Vitor hipotético? Que tem Foi 8 um jogo só também, Não, né? mas não é nem isso. Não é nem isso. Antes desse jogo, já se pedia como se fosse algo lógico. Ó, o titular tem que ser o Marcos Vitor. Tem que ser. Aí eu falei, mas qual é esse Marcos Vitor hipotético? Que tem 8 partidas na Série A, sendo 6 pelo Ceará em 2022, depois jogou uma pelo Bahia, uma pelo Atlético Paranaense. Por que esse jogador é uma certeza tão grande? E não um potencial, não uma expectativa, não uma opção para quando entrar, e bem, e seguro. Mas essa é a minha leitura. E eu acho que é uma leitura muito parecida com a que o Condé faz. O Condé tem esses dados para analisar, para erros individuais do Marlon, quantos cortes ele faz, quantas rebatidas ele tem por jogo, quantos duelos aéreos ganhos ele tem. E ele acompanha os treinos. Eu não acho. Eu acho justo. Quem opinar acha o Marcos Vitor melhor. Acho. Agora, a forma de cobrar como se fosse algo lógico e absurdo é que eu não entendo. Mas eu respeito a opinião e sigo com a minha, assim. Não acho um absurdo. Mas acho que é uma coisa que está tomando uma proporção dentro da torcida que vai inviabilizar o jogador. Pois é, né? O JP lembra do gol do Corinthians, né? Que teve ali uma falha Pronto, também do foi Marlon, né? o erro individual do Marlon que existia até o jogo de hoje, era esse contra o Corinthians. Aí eu citei os exemplos. O Fabiano tem 2 contra o Juventude, o Dieguinho tem 1 ou 2 contra o Mirassol, o Bahia tem umas 5. Só que não são os erros individuais em gols que jogaram esse olhar para o Marlon. O que jogou esse olhar para o Marlon é ele tentar sair jogando e tropeçar na bola, entregar a bola no pé do adversário, o adversário quase fazer um gol. Porque isso todo mundo consegue ver. Para você analisar o que ele fez, número de rebatidas, quantas bolas realmente foi um erro de cobertura dele que resultou em gol. Isso é mais difícil de ver. Um jogador tropeçando na bola, todo mundo enxerga. Então, é uma grita que vai existir, que vai crescer e que, ao meu ver, vai inviabilizar o jogador, porque o jogador vai ficar mais inseguro e vai para o estádio. Quando ele errar a bola, vai ser vaiado. E isso vai ser alimentado, porque é mais fácil alimentar isso do que ponderar. Exatamente, né? O torcedor é muito 8 ou 80, né? Bom, vamos para o campinho. Vamos continuar analisando agora de forma individual, né? Vamos para o Bruno Ferreira, né? Que ganhou a titularidade, né? Após a pausa da Copa do Mundo. E não comprometeu, né? Nem nenhum dos 2 gols ele teve culpa. Não comprometeu, nem foi exigido. Eu daria um amarelo ali para ele. Acho que ele fez a dele ali, bem posicionado, não precisou fazer grandes saltos, grandes estipulias, um cara bem correto. Dá um amarelo aí. Não teve culpa nos gols, mas foi bem na partida. E aí o Marlon, o tão criticado Marlon e o William Machado, né? Que meteu a mão na bola, teve o primeiro pênalti ali pro Palmeiras. E aí, como fica a avaliação de ambos? Eu vou dar um verde escuro para o Machado. E um amarelo para o Marlon. Eu acho que o Machado foi pior que o Marlon no primeiro tempo. Eu acho que o Marlon foi melhor no primeiro tempo que o próprio Machado. Mas no segundo tempo, eu acho que o Machado equilibrou, foi melhor. E eu acho que no somar dos 2 tempos, eu acho que o Machado foi melhor. Apesar do pênalti, eu acho que foi mais uma infelicidade do que propriamente um erro de mecânica, de dinâmica, de movimentação do Machado. Por isso que eu deixo eles com um verdezinho mais... Não, verde mais claro, perdão. Eu não consegui enxergar daqui, ó, mas... É o verdinho acima do amarelo. Isso, é o segundo melhor verde, né? Não, Isso, não o é o verde segundo de Paulo melhor verde. Sérgio, né? Não é. E pro Marlon, eu daria o amarelo,
Porque ele fez um primeiro tempo bom, ao meu ver. Foi o melhor jogador do primeiro tempo. Mas eu acho que no segundo tempo ele deu uma queda e eu acho que ele foi participante também do erro do segundo gol do Palmeiras, por permitir que o Vitor Roque tomasse a frente dele ali e fizesse o gol. E como eu falo, assim, como divido um pouco o peso do lance, mas eu acho que ele tem um peso determinante ali no gol, sim. Muito bem, vamos para as laterais, né? Fabiano e Matheus Bahia. Fabiano deu esse verde sem ser o verde Paulo Sérgio, verdezinho mais claro. Acho que o Fabiano defensivamente fez uma partida muito boa. A importância tática do Fabiano nessa composição de elenco do Ceará é muito importante. Ele baixa ali, compõe ali uma linha de 4 ali, basicamente com o Bahia na maior parte das partidas, né? A gente está vendo um Bahia mais preso, né? Depois da volta da parada do Mundial, a gente está vendo um Bahia mais preso. Então, assim, defensivamente o Fabiano sempre fica geralmente com a marcação mais chata de ser feita e ele geralmente se sai muito bem. Sente muito fisicamente, justamente pela exigência do primeiro tempo, e como não tem uma reposição à altura, acaba se desgastando mais, assim. E aí, mais uma vez, a gente submete o elenco e o Condé ao risco de perder um jogador desse importante por um cansaço, por um desgaste, por uma lesão, por não ter justamente um reserva à altura, apesar do Rafael Ramos, quando entrar, não acho que comprometa, acho que até que o Condé gosta dele. E o Bahia, eu dou amarelo pro Bahia. Eu acho que ele foi bem no primeiro tempo, principalmente, mas na pancada ali, ficou sentindo ali, mancando um pouco depois da pancada. Não sei se isso comprometeu o rendimento, mas defensivamente, geralmente é um ponto de fragilidade do Ceará, aquele lado esquerdo, né? Muitos gols saem por lá, e é falta um pouco ao Bahia essa dinâmica na cobertura, né? A gente sabe que não é uma característica dele, é um cara que a gente... A própria composição tática do Ceará hoje impede que o Bahia suba para triangular de forma mais livre, que ele tem e pede até que ele tenha mais obrigações defensivas, mas mesmo assim não se torna uma característica dele. Tem uma dificuldade, mas leva o amarelo aí. Muito bem, vamos para o meio de campo, né? Richardson, o Dieguinho e Lourenço. A trinca. Um amarelo para o Richardson. Eu acho que o amarelo para o Richardson uma frase que é muito dita, assim, amarelo para o Richardson, é uma coisa que acontece muito. Eu acho que ele foi bem na parte de controle aí desse cinturão defensivo aí no meio campo, mas tomou aquele amarelo ali meio estabanado, de uma forma meio estabanada, e depois eu acho que ele ficou meio receoso ali no jogo. Acho que não prejudicou, acho que ele conseguiu acompanhar bem as jogadas de perto ainda, mas eu senti que ele caiu ali, deixou um pouco espaço para o meio campo do Palmeiras trabalhar. O Lourenço, eu vou dar um verde para ele, esse verdezinho mais claro. Eu acho que independente do gol, ele para mim foi um dos destaques da partida, independente do gol. Mas ele era esse cara que tentava fazer essa conexão da bola defensiva com a bola ofensiva. Então, eu acho que ele foi muito mais vítima das circunstâncias do jogo. E eu acho que ele até conseguiu desenvolver muito mais do que o esperado. Pelo cenário que o Palmeiras impunha mesmo de ocupação do campo. E o Dieguinho, eu vou dar um laranja pro Dieguinho. Não gostei do Dieguinho. Acho que eu não venho gostando do Dieguinho, assim, em algumas partidas, porque ele não vem conseguindo ser aquele componente ofensivo que ele era. Ele tinha mais ele usava mais esse passe longo. Ele era justamente esse cara que carregava a bola, ele carregava a bola mesmo para frente. E eu acho que ele está mais preso, e mesmo assim ele continua defensivamente, às vezes permitindo que... Aquela coisa, tem muita jogada onde o centroavante passa e a bola é do volante, é o volante que é para acompanhar. Era o Dieguinho, o cara para estar em cima do Arrascaeta contra o Flamengo. Era aquele cara que passou, o meia, o atacante, o último atacante, acompanhou, você vai junto, você é o cara que vem de trás, o zagueiro tá lá fechando o miolo de zaga. Eu acho que o Dieguinho tá pecando muito nisso. Ele caiu lá no lance, no início da jogada, mas era ele que era para estar seguindo o Vitor Roque ali também. Era um dos caras que era para estar dando aquele combate ali antes da última linha defensiva. O último escudo ali, Machado e Marlon, é a última defesa do Ceará. A bola já precisava vir sendo combatida desde antes. Galeano, eu vou dar um laranja também. Eu acho que, mas sem me alongar muito as análises, eu acho que o jogo do Galeano é esse. E eu acho que ele foi muito hoje sacrificado pelas circunstâncias da falta do Pedro Henrique,
Eu acho que gostei na hora, em um recorte do jogo, que ele inverteu e ficou na esquerda um pedaço, acho que ele conseguiu ajudar mais. Deu assistência ali pro gol do Lourenço, mas uma assistência assim na condição de um chute, aquele fora da área. A gente tira até um pouco do peso na análise, mas é um jogador muito útil taticamente, mas que hoje eu achei um pouco mais abaixo. Mugni. Mugni dá um amarelo. Eu acho que o Mugni também foi uma vítima hoje do esquema, da circunstância. A gente fez um primeiro tempo muito abaixo, assim, com péssimas tomadas de decisão. Mas no segundo tempo deu uma crescida. Eu acho que o Ceará, quando teve mais campo, né? O time do Palmeiras cansou mais, baixou a intensidade. Acho que o Mugni teve mais campo, ele precisa desse campo mais para pensar. É um cara mais cerebral. Eu acho que ele melhorou aí um pouco e ajudou. Não era melhor ter começado com o Ailon nessa posição, Léo? Do Mugni? Ele já fez isso, né? Recentemente ele chegou a fazer isso, entrar com o Ailon. Mas eu acho que ele quis sair um pouco do que ele já tinha feito, porque foram muitas críticas sobre essa entrada do Ailon. E eu acho que não pela produção do Ailon, porque nesse jogo em específico o Ailon entrou aí pela ponta, ele não comprometeu tanto, mas porque é uma daquelas coisas que está na cabeça do torcedor. Precisou entrar um jogador, entrou o Tubarão e entrou o Ailon. São dois nomes que são recorrentes nos exemplos. E a gente volta para aquela coisa. Tem coisas que são massificadas na cabeça do torcedor que ficam sendo repetidas. E eu acho que às vezes não. Eu acredito que o Condé não tenha considerado isso. Acho que ele tenha pensado mesmo na condição de alguém que tenha características de prender um pouco mais a bola quando o Ceará ia ter menos posse de bola. Mas quando chegasse no ataque alguém que ele tivesse a capacidade de prender mais a bola, que é algo que o Bugni faz bem, mas que hoje ele não conseguiu fazer. Estava recebendo um combate muito perto, muito firme, e não conseguiu ter esse domínio da bola. E o Pedro Raul, acho que ele foi muito mal. Dá um vermelho aí pro Pedro Raul. Acho que foi uma das piores partidas que ele fez. Perdeu aquele gol, perdeu a bola do que originou o gol ali, apesar de questionar sobre uma falta, mas não conseguiu prender a bola no meio campo, não conseguiu ser opção de passe, não conseguiu dar combate. Ele não, acho que foi um jogador a menos. Bem, e se não tivesse saído o gol do Palmeiras em cima daquela perda de bola dele, acho que ele teria ser menos nocivo. Acho que tem um peso ali para análise da atuação. Bom, vamos para os jogadores que entraram, né? Os primeiros que entraram no Ceará foram o Nicolas, né? E o Sobral. Nicolas Vermelho, o Nicolas é bem fácil de resumir. Ele não tem condições de disputar a Série A pelo Ceará, assim, não tem a mesma condição. E é um jogador que perdeu a confiança. Ele não tenta mais. Então às vezes o óbvio é tentar um passe ofensivo, mas ele roda para avançar com a bola, é cruzar, e ele não tenta. Ele mata a jogada por falta de segurança. Está muito claro isso aí. E o Sobral da mesma forma. Acho que o Sobral foi muito mal hoje, mas vamos dar uma energia para o Sobral. Foi um pouco mais útil, mas também foi muito mal o Sobral hoje. Muito bem. Vamos agora pro Ailon, né? Que foi o que entrou ali. Guilherme e Rafael Ramos jogaram pouco tempo. Dá para avaliar os Não, dois? branco para os dois. E o Ailon deu um amarelo. Acho que o Ailon tentou. Eu acho que o Ailon se movimentou. O Ailon hoje jogou em todas as posições que ele joga, né? Eles dizem que ele é ponta, mas também joga no meio e também joga como referência. Eu acho que ele fez um pouco de tudo. Eu acho que muito na base da vontade mesmo, ali pela situação que o jogo pedia. Quase fez um gol. Então dá um amarelinho aí pro Ailon, acho que ele foi. É um jogador, cara. É um jogador pra você ter no elenco ali, é um nota 6. O que incomoda a torcida não é o Ailon. O que incomoda a torcida é ele ser a única opção para mudar o jogo. Porque ele não é um jogador que muda jogos, muda partidas. Isso é o que incomoda a torcida, não é o Ailon. O Ailon é um jogador 6, é interessante, não é um cara caro. É um cara que é útil, ele pode fazer ali, às vezes, um centroavante determinada condição de jogo. Mas a complicação é que condição torna ele uma opção lógica sempre para o Condé. Muito bem. Temos melhor em campo? Rapaz, eu vou dar pro Lourenço, pelo esforço, pela justiça, assim. Mas nada que seja muito destacado. Belo gol, né? Tem E o no gol dá um peso, desempate né? No desempate fica aquele golaço. é. E o Condé fez o que pôde? Fez, acho que fez o que pôde. Acho que vai ser sempre uma rede de proteção para o Condé enquanto não tiver contratação apta para jogar. Assim, é um fato.
Acho que ele fez o que pôde, dar esse verdinho mais claro um pouquinho pro Condé. Acho que não teve. O resultado não foi a responsabilidade do Condé. E apesar da gente não ter dado um peso tão grande à arbitragem, no frigir dos ovos, nem em situações normais, provavelmente o Condé, pelo que ele planejou, teria arrancado mais um resultado extraordinário fora de casa nessa temporada. Muito bem, então passada a régua aí no Ceará, né? Derrota por 2-1 para o Palmeiras no Allianz Parque, né? Sobre a Série A, o Santos venceu o Cruzeiro, tá? 2-1, resultado até surpreendente, né? Lá no Mineirão, de virada, o Santos que encostou no Ceará, né? O Santos agora tem 21 pontos, o Ceará tem 22, o Santos 14º, o Ceará 12º, né? O Ceará que pode perder uma posição, né? Porque o Corinthians joga nesta segunda-feira contra o Juventude, né? Se o Corinthians empatar ou vencer, o Ceará cai uma posição e termina a rodada aí na 13ª colocação, mas com uma gordurinha, né, para a zona de rebaixamento, 6 pontos, né, uma gordurinha importante aí nessa reta final de primeiro turno, né, final de primeiro turno, né, oficialmente, né, apesar dos jogos atrasados, a última rodada foi hoje, então, uma campanha melhor do que o esperado, né, Léo, assim, acho que dá para, o saldo é positivo, né. Não, exatamente, assim, hoje, numericamente, se você analisar objetivamente a pontuação do Ceará, o desempenho, em especial como essa pontuação foi conquistada, né? Acho que até os pontos que o Ceará perdeu, a maioria deles, os jogos que o Ceará perdeu, né, que deixou escapar, a maioria deles foram em resultados muito brigados, um 3-2 contra o Botafogo no Newton Santos, que o Ceará foi buscar o 2 ali, um Atlético Mineiro que estava até o 0-0 e depois o Atlético Mineiro faz um gol e um chute de longe do Scarpa. Assim, foram resultados. O Bahia, que estava até os finalzinhos do jogo e aparece um pênalti também. Então, foram uns resultados muito brigados, né? Então, o Ceará ou pontuou ou brigou muito pelo resultado até o final. Então, assim, eu acho que o desempenho, a pontuação somados, eu acho que dá um pouco de alento para o torcedor e aumenta a responsabilidade do departamento sobre essa demora para contratações. Muito bem. Ana Maria lembra que o Grêmio pode ultrapassar o Ceará, né? O Grêmio nesse momento está enfrentando o Sport, né? 0-0 lá na Arena do Grêmio. Inclusive teremos live, tá? A partir das 10h30 da noite, aqui fechando o domingo no 45 minutos, né? Fred Figueroa, Cássio Zirpoli, Cauê Diniz estarão analisando Grêmio e Sport. Porque eu acho que o Sport não vai perder esse jogo não, viu, Não, Ana Maria? o Grêmio não ultrapassa o Ceará hoje porque o Sport vai conseguir sua primeira vitória hoje. Muito bem, tô nessa. Acho que o Sport não vencer, eu não sei, aí já é muita ousadia e alegria. Mas que o Sport vai pelo menos trazer um empate, tá? Lá de Porto Alegre. Assim, vencer assim, na 18ª rodada já é demais, né? Você quase disse isso, né? A vencer aí já é demais. Vencer eu já não vou botar minha mão no fogo por isso. Já quer que na 18ª rodada, assim, no começo do campeonato já esteja com vitória. Mas eu acho que o Sport não perde esse jogo, tá? Acho que tem um cara de empate esse Grêmio Sport, mas enfim. O Grêmio é o pior time que eu vi jogar esse ano aqui. É horrível. Assim, dos grandes é o mais ameaçado. O Vasco tá na zona, mas eu acho o Vasco menos pior do que esse Grêmio aí. É horrível. O Sport contra o Ceará, infinitamente mais futebol do que o Grêmio. E era o Sport de Antônio Oliveira. Isso. Bom, é isso, né? 2 jogos aí para fechar a rodada. Nesse Grêmio Sport, 12 minutos 0-0. E amanhã, Juventude e Corinthians. Que eu também acho que o Corinthians não ganha, não, tá? Acho que o Juventude de Carpini vai cometer o crime. Não vai perder lá no Alfredo Jaconi. Mas enfim. Bom, é isso. Valeu, Léo. Bom plantão para você aí. Abraço. Vou voltar agora para. Acabou o intervalo, acabou a hora boa. Porra. Valeu, Gabriel Costa, que esteve aqui na direção e trabalhos técnicos dessa live. Agradecer a galera do chat aqui, né? O JP Moreira Salles, o JP Moraes Salles, né? Se fosse Moreira Salles, ele não tava nem vendo a gente aqui. Ana Maria, o JJ Simpson falar que não foi pênalti, né? Não teria como o jogador do Ceará amputar o braço, né? Ali no pênalti marcado para o Palmeiras. Também por aqui o Felipe Pereira, o Alailson, o Calango Alvinegro, falar, meteram a mão no Vozão, né? Quem também tá por aqui, o Filho News, né? Já participando aqui na interatividade. Valeu para todo mundo aqui, o Lucas Rocha, o Renan, o Paulo Pedro, o Gabriel, valeu para todo mundo aqui que interagiu
nesta live, reforçando o like, tá? Deixa o like aí, se inscreve no canal, compartilha com os seus amigos torcedores, né? Torcedor do Ceará, manda pro rival também, né? Torcedor do Fortaleza, enfim, a gente fala aqui sobretudo do G7 nordestino e, claro, tudo que interessa ao futebol da nossa região. É isso, valeu, tamo junto, ótima semana para vocês e até a próxima. Valeu.